Ninguém percebeu no início. O elevador funcionava normalmente durante o dia. Subia, descia, parava nos andares certos, sem nenhum problema. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta dos corredores e a maioria dos moradores já estava dormindo, ele começava a cometer um erro impossível. O prédio tinha 12 andares, todos que moravam ou trabalhavam lá sabiam disso. No painel brilhante do elevador, os botões iam de 1 a 12, bem alinhados, nenhum botão extra, nenhum espaço vazio, nenhum defeito aparente que justificasse o que estava para acontecer. Até a primeira vez em que ele parou no 13º andar, a primeira pessoa a experienciar isso foi uma enfermeira voltando de um plantão cansativo. Eram 3 da manhã, ela apertou o botão do seu andar, o 8º, e esperou, mas o elevador não parou, ele continuou subindo. 8, 9, 10, 11, 12, e então um número que não deveria existir acendeu no painel. 13, a cabine parou suavemente. As portas se abriram lentamente, com aquele rangido familiar. Do outro lado, não havia o corredor que ela conhecia, com seus tapetes e portas numeradas. Havia apenas escuridão. Uma escuridão densa, silenciosa, que parecia engolir a luz da cabine. Ela apertou freneticamente o botão de fechar a porta. O coração disparado. As portas se fecharam e o elevador desceu normalmente até o térreo. Ela subiu pelas escadas naquela noite. No dia seguinte, quando ela contou a história, todos disseram que foi imaginação, o cansaço pregando uma peça, estresse, erro humano. Ela mesma tentou se convencer disso. Mas nas noites seguintes, o mesmo acontecia com outros moradores que usavam o elevador tarde da noite. Sempre por volta das 3 da manhã, o elevador subia, além do 12º andar, parava, e as portas se abriam para a mesma escuridão impenetrável. Virou uma espécie de lenda urbana dentro do próprio prédio, uma história contada em voz baixa entre os vizinhos. Ninguém chamou a manutenção, porque durante o dia tudo funcionava perfeitamente. Como explicar para um técnico que o elevador visitava um andar que não existia? Até que numa madrugada algo mudou. Um jovem estudante, voltando de uma festa, entrou no elevador. Ele sabia da história, mas nunca tinha acreditado. Apertou o botão do seu andar, o 10. Eram 2h58 da manhã. Como um relógio, o elevador ignorou seu andar e continuou subindo. 12, e então o 13 acendeu. As portas se abriram para o vazio escuro de sempre. O estudante, pouco assustado, mas também curioso, ficou olhando para aquela escuridão. Ele pegou o celular para tentar usar a lanterna, mas antes que pudesse ligá-la, antes que as portas começassem a se fechar, um barulho ecoou do lado de fora. Um barulho de passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse se aproximando da porta do elevador, vindo daquela escuridão. O som ficava cada vez mais perto. Em pânico, ele começou a apertar todos os botões, mas nada acontecia. De repente, o botão do térreo começou a piscar sozinho, de forma intermitente. As portas se fecharam bruscamente e o elevador despencou, parando com um solavanco no primeiro andar. Na semana seguinte, a lenda se tornou um pesadelo. Um morador do 7º andar, um senhor quieto, que vivia sozinho, desapareceu. A última vez que foi visto, as câmeras de segurança do corredor U mostraram entrando no elevador às 2h59 da manhã. Dentro da cabine, a câmera registrou o painel marcando a subida. Ele não apertou nenhum botão, o elevador subiu direto, passando por todos os andares 11 e 12. E então, o número 13, às 3 em ponto, as portas se abriram para a escuridão. O senhor ficou parado por alguns segundos, olhando para o nada. A câmera, posicionada no canto superior da cabine, não mostrava o que havia lá fora. Então, ele deu um passo para frente e desapareceu na escuridão. As portas
se fecharam. O elevador voltou vazio para o térreo. Ele nunca mais foi visto. A polícia investigou, mas não encontrou nada. Para eles, o vídeo era inconclusivo, talvez uma falha na gravação. O caso foi arquivado, o prédio continua lá, oficialmente, com 12 andares. Nenhum defeito foi registrado nos elevadores, mas os moradores sabem e evitam sair tarde da noite, porque todas as noites, pontualmente às 3 da manhã, o elevador ainda e as portas se abrem, esperando. Era só uma viagem curta, a estrada estava vazia, um tapete de asfalto liso e escuro se estendendo pelo deserto da madrugada. Não havia um único carro à frente, nem um par de faróis no retrovisor. O único som era o zumbido suave dos pneus. O relógio no painel marcava exatamente 3 da manhã, e foi nesse exato momento que o rádio do carro ligou sozinha. A estação sintonizada era uma velha conhecida, daquelas que tocam os clássicos do rock dos anos 80. A música estava clara, sem chiado, sem interferência, preenchendo o silêncio do carro com uma melodia familiar. Ele até cantarolou um trecho, tentando ignorar o fato bizarro de o aparelho ter se ativado por conta própria. Mas então, no meio de um refrão, a música parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável, mais incômodo do que a ausência de som anterior. E nesse silêncio, uma voz entrou no ar. Não era a voz de um locutor, não tinha aquela entonação animada ou o jingle da rádio. Era uma voz monótona, calma, quase eletrônica, mas inegavelmente humana. E ela disse apenas uma frase, com uma clareza assustadora: "Você passou da saída." Um arrepio percorreu sua espinha. Ele olhou para o GPS, o mapa brilhando na escuridão do painel. A linha azul da rota continuava reta, sem nenhuma curva perdida, sem nenhum alerta de recalculando. A próxima saída estava a quilômetros de distância. Ele balançou a cabeça. Devia ser uma pegadinha, alguma interferência estranha, talvez uma transmissão pirata. Tentou mudar a estação, mas o botão não respondeu. Tentou desligar o rádio, mas o aparelho permaneceu mudo, esperando. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a voz voltou: "Não vire agora." Seu coração martelou contra as costelas. Ele olhou para fora. A estrada era uma fita preta, no meio do nada absoluto. Nenhuma casa, nenhuma placa de sinalização. Apenas escuridão de ambos os lados. Ele pressionou o botão de desligar com mais força, sentindo o pânico começar a subir pela garganta. Em vez de desligar, o volume do rádio aumentou. A estática encheu o carro por um segundo, e depois o silêncio voltou, ainda mais profundo. Cada vez que ele tentava desligar, o volume subia um pouco mais, como se o carro estivesse zombando de seu desespero. O som dos seus próprios batimentos cardíacos parecia mais alto que o motor. A estrada continuava, sem fim, à vista. De repente, a voz mudou. Não vinha mais dos alto-falantes com aquela distância impessoal. Agora parecia mais próxima, mais baixa. Um sussurro que parecia estar vindo do banco de trás. "Nós estamos atrás." Ele não ousou olhar no retrovisor. Seus olhos estavam grudados na estrada à frente, as mãos suando no volante. Nesse exato instante, o painel do carro inteiro apagou. Todas as luzes morreram, o velocímetro, o medidor de combustível, tudo. O carro mergulhou em uma escuridão quase total, iluminado apenas pela fraca luz da lua. Durou apenas um segundo. Quando as luzes voltaram, piscando como se acordassem de um pesadelo, ele olhou para o relógio. Ainda marcava 3 da manhã. O tempo não havia passado. A estrada não terminava. E o rádio, agora com a voz calma e insistente diante, repetia a mesma frase como um mantra aterrorizante: "Continue dirigindo, continue dirigindo." A agulha do combustível não se movia. A quilometragem no odômetro estava congelada. Ele era um prisioneiro em seu próprio carro,
numa estrada que não levava a lugar nenhum. Horas depois, com o primeiro raio de sol tocando o horizonte, uma viatura da polícia rodoviária encontrou o carro. Estava parado no acostamento, o motor ainda ligado, roncando suavemente. A porta do motorista estava aberta, não havia ninguém dentro. O rádio estava ligado, mas tudo que saía dos alto-falantes era um chiado baixo e constante. A frequência sintonizada não pertencia a nenhuma estação de rádio conhecida. Na verdade, nenhuma estação transmitia naquele trecho da estrada. O carro estava lá, mas o motorista havia desaparecido na madrugada. O que você acha que aconteceu naquela estrada? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de histórias que te deixam acordado à noite, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Obrigado por assistir e tome cuidado na estrada. Você já ouviu falar da rodovia estadual 3656? Provavelmente não. Ela não aparece em aplicativos de navegação como o Waze ou o Google Maps. É uma estrada antiga que corta a Serra de Pedra Branca por dentro, um caminho esquecido pelo tempo e pela tecnologia. Não existem postos de gasolina por lá, não há sinal de celular, e quando a noite cai, a única iluminação vem dos faróis dos poucos veículos que se atrevem a passar. Os caminhoneiros mais experientes, aqueles que conhecem cada curva e cada lenda da estrada, evitam a 3656 a todo custo depois da meia-noite. Eles dizem que a estrada muda, que o ar fica mais pesado. Às 3 da manhã, um horário conhecido como a hora morta, a estrada fica completamente silenciosa. Um silêncio profundo, quase sobrenatural. Foi exatamente nesse horário que um caminhoneiro, vamos chamá-lo de Carlos, a viu pela primeira vez. Ele estava cansado, tentando cortar caminho para chegar mais rápido ao seu destino. Mal sabia ele que aquele atalho o levaria para o coração de um pesadelo. A figura estava lá, parada no acostamento de terra batida. Uma mulher, ela usava um vestido claro, quase branco, que brilhava de forma estranha sob a luz dos faróis. O cabelo era escuro e longo, caindo sobre o rosto e escondendo parte de suas feições. Ela não levantou o braço pedindo carona, não fez nenhum sinal desesperado. Apenas ficou ali, imóvel, olhando para o caminhão que se aproximava. E então, quando Carlos estava a poucos metros de distância, ela fez algo que gelou o sangue dele. Ela sorriu, um sorriso largo, que não parecia combinar com a escuridão e a solidão daquele lugar. Carlos, contra seu próprio instinto, começou a reduzir a velocidade. Algo nele, talvez a compaixão, talvez uma curiosidade mórbida, o fez pensar que não podia deixar uma mulher sozinha naquela estrada deserta, no meio da madrugada. Ele encostou o caminhão. A porta do passageiro, que ele tinha certeza de que estava travada, abriu com um clique suave, como se tivesse sido destravada por uma força invisível. A mulher entrou na cabine sem dizer uma única palavra. Ela se sentou, ajeitou o vestido e continuou olhando para frente, para a escuridão da estrada. No instante em que ela fechou a porta, o ar dentro da cabine ficou gelado. Um frio anormal, penetrante, que não vinha de fora. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cheiro de terra molhada e de flores murchas invadiu o ambiente. Ele engoliu em seco, colocou a primeira marcha e acelerou. O som do motor do caminhão quebrando o silêncio assustador daquela estrada. Depois de alguns minutos de um silêncio pesado e desconfortável, ela finalmente falou. A voz era baixa, quase um sussurro, e parecia vir de muito longe. Ela disse que precisava chegar ao quilômetro 19 da rota 3656. Apenas isso. Carlos, tentando quebrar a tensão, tentou puxar a conversa. Perguntou o nome dela, de onde vinha, o que estava fazendo ali sozinha àquela hora. Mas ela não respondia, permanecia em silêncio, com o olhar fixo na estrada escura que se desenrolava à frente deles. O caminhoneiro sentia o coração acelerado.
Cada quilômetro vencido parecia uma eternidade. Ele decidiu olhar para o espelho retrovisor do lado do passageiro, talvez para ver a expressão dela refletida. Foi quando o pânico começou a tomar conta de verdade. Ele podia vê-la sentada ao seu lado, o vestido claro, o cabelo escuro, mas no reflexo do vidro lateral não havia nada. O banco do passageiro estava vazio. Ele piscou, achando que o cansaço estava lhe pregando uma peça. Olhou de novo. Nada. Ela estava ali, fisicamente ao seu lado, mas seu reflexo não existia. Foi nesse momento que o rádio, que até então estava mudo por falta de sinal, começou a chiar. Uma estática alta e irritante tomou conta da cabine. E em meio ao chiado, uma voz distorcida, rouca, começou a repetir uma frase, várias e várias vezes. Você não devia ter parado. Você não devia ter parado. Você não devia ter parado. Carlos sentiu o suor frio escorrer pela testa. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o volante. Ele queria parar o caminhão, mandá-la descer, fugir dali, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. Ele apenas continuou dirigindo rumo ao quilômetro 19, o destino de sua passageira fantasma. A placa indicando o quilômetro 17 apareceu na beira da estrada, enferrujada e mal iluminada pelos faróis. Nesse exato momento, a mulher virou lentamente o rosto em sua direção. Pela primeira vez, Carlos pôde ver seus olhos. Eram fundos, escuros, vazios, sem vida, sem brilho, como dois poços de escuridão. Um calafrio violento o sacudiu. Ela se inclinou um pouco para perto dele, o hálito gelado tocando seu rosto, e sussurrou com aquela mesma voz distante, que agora soava como o vento passando por um túmulo. Eu morri aqui. Assim que a última palavra saiu de sua boca, tudo aconteceu de uma vez. O motor do caminhão gasgou e morreu. O painel de controle apagou completamente, mergulhando a cabine em uma escuridão quase total. As luzes dos faróis se extinguiram, deixando-os no breu completo, no meio do nada. Carlos gritou, um grito de puro terror que ecoou na noite silenciosa. Ele tentou desesperadamente dar a partida, girando a chave na ignição, mas nada acontecia. O caminhão estava morto. Ele ficou ali, tremendo no escuro, por um tempo que pareceu uma vida inteira. E então, tão subitamente quanto apagaram, as luzes do painel piscaram e voltaram. O motor tossiu e pegou novamente. Os faróis iluminaram a estrada à frente. Carlos, ofegante, virou-se para o banco do passageiro. Estava vazio, ela tinha sumido. Não havia som da porta abrindo ou fechando. Ela simplesmente desapareceu, mas ela deixou algo para trás. No vidro da janela do passageiro, onde antes não havia reflexo, agora havia a marca de duas mãos. Marcas nítidas, como se tivessem sido feitas por alguém com as mãos molhadas, pressionadas contra o vidro pelo lado de dentro. Carlos não esperou nem mais um segundo. Ele pisou fundo no acelerador e saiu dali o mais rápido que o velho caminhão conseguia ir, sem olhar para trás. Ele só parou quando o sol começou a nascer e ele encontrou o primeiro posto de gasolina em uma cidade vizinha. Tremendo, ele contou a história a um frentista idoso que o ouviu com uma expressão sombria. Na manhã seguinte, ainda abalado, Carlos não conseguiu tirar a história da cabeça. Ele foi a uma biblioteca pública e começou a pesquisar sobre a rodovia estadual 3656 em arquivos de jornais antigos. O que ele descobriu confirmou seu pior pesadelo. Anos antes, uma jovem chamada Lisa morreu tragicamente naquela mesma estrada. Ela estava tentando voltar para casa, seu carro havia quebrado e ela tentava pegar uma carona. Foi atropelada por um motorista que fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu exatamente no quilômetro 19. Desde então, a lenda nasceu. Dizem que o espírito de Alisa ainda vaga pela estrada, eternamente tentando completar sua última viagem. Os moradores locais
e os caminhoneiros mais antigos conhecem a história. Eles têm uma regra: se você estiver dirigindo pela rota 3656, por volta das 3 da manhã, e vir uma mulher de vestido claro sorrindo no acostamento, não pare, acelere e não olhe para trás, porque de um jeito ou de outro, ela já chegou ao seu destino final. Obrigado por assistir. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.